Lucas, capítulo 9. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este que eu ouço tais coisas e procura vê-lo? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e sarava e necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se ele os doze disseram-lhe: Despede a multidão, para que indo aos campos e às aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas ressuscitou. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando, mandou que a ninguém referissem, e dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscita ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. E em verdade vos digo que um dos que aqui alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu e com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só,
E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Traze-me cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se de todas essas coisas que Jesus dizia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber essa criança em meu nome recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Por que te segue conosco? E Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem a pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias fez? Voltando-se, porém, repreendeu-los e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhes observou: Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai, anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui no capítulo 9, no versículo 59, diz que Lucas não disse se o pai mencionado aqui já estava morto ou doente em estado terminal. Se estivesse morto, o filho estaria se referindo ao cumprimento de seus deveres em relação ao enterro. Mas é provável que o filho quisesse postergar sua atitude ou decisão de seguir a Cristo e tenha usado seu pai como desculpa. Jesus disse que o verdadeiro discipulado exige uma ação imediata. Jesus não ensinou que as pessoas a abandonarem suas responsabilidades para com a família, mas frequentemente as exortava à luz das suas verdadeiras motivações. Há um custo para seguir Jesus e cada um de nós deve estar pronto para servir a Deus, mesmo quando isto exija sacrifício. O que quer, o que Jesus quer de nós? Dedicação total, compromisso integral. Não podemos escolher determinadas ideias ou conceitos de Jesus para segui-lo seletivamente. Temos de aceitar a cruz e a coroa, o juízo, a misericórdia. Devemos calcular o custo disso e estar dispostos a abandonar todas as demais coisas que têm nos dado segurança. Com o nosso foco está em Jesus, não devemos permitir
que algo nos distraia em relação à maneira de viver que Ele considera boa e verdadeira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o alimento para a nossa alma e não podemos viver sem ela. Capacita-nos para que nós venhamos a viver, ó Pai, verdadeiramente compreender o significado da Tua palavra mais profundo. Dá-nos entendimento de que nunca revela, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor já deixou registrado na Tua palavra, os tesouros escondidos nela. Nos revela, dá-nos entendimento. Pedimos que o Senhor, Pai, nos dê um coração disposto a aprender e aberto para que Tu queres que eu saiba. Desejamos receber Sua instrução. Ensina-nos para que nós possamos aprender. Ajuda-nos a ser diligente em Tua palavra. Ó Pai, em nossa alma, fielmente todos os dias. Mostra-nos onde estamos perdendo tudo que poderia ser bem usado lendo a Tua palavra. Dá-nos a capacidade de memorizá-la. Grava, Senhor, a nossa mente e nosso coração. Faz com que ela se torne parte de nós, transforma-nos à medida que lemos. Senhor, não queremos ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas mostra-nos, Senhor, como ser praticante. Capacita-nos para que possamos responder de maneira como devemos, para que venhamos a Te obedecer. Mostra-nos quando não estamos fazendo o que ela ordena. Ajuda-nos a aplicar o nosso coração em ensino e a ouvir, Senhor, a Tua palavra, a palavra de conhecimento. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, que possamos ser praticantes. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo que o Senhor já determinou na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu agir. Ó Pai, pela Tua manifestação, Senhor. Continue operando, abençoando e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.